Só tá cortando um pouco, mas tá ok. Deixa eu fechar aqui. Estou matando alguma criança que pode ser testemunha. Pronto. Bom, senhores, então vamos lá. Já está gravando. Tudo que você falar aí pode ser usado contra você, tá? Voltando à tela aqui. Bom, o flagrante tem que ser entregue aí, terminado em 24 horas, com a nota de culpa lá para o criminoso, com os motivos da prisão e quem que fez a prisão, tá? Após chegar no fórum, o fórum tem 24 horas para marcar uma audiência de custódia, que inclusive com essa Covid aí, elas estão suspensas, tá? Bom, esta audiência de custódia é apenas para verificar a formalidade da prisão, tá? E verificar se o corintiano lá não apanhou da polícia. Basicamente é isso que serve, né? Essa audiência de custódia. Verificar se tem ilegalidade na prisão, né? E se houve alguma situação de abuso da polícia, tá? Que é um absurdo que isso nunca ocorre, né? Imagina. Bom, o juiz marcou essa audiência de custódia, senhores. Basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai relaxar a prisão ilegal, né? O que é uma prisão ilegal? É aquela prisão que violou a lei. Ou seja, não estava mais em flagrante, né? O fato é atípico, sei lá. Então, qualquer situação que não se adeque à lei, tá? Então, o juiz vai, nessa própria audiência de custódia, já relaxar esse flagrante, né? Se, por exemplo, também passou de 24 horas para entregar a nota de culpa, né? Violação de prazo, isso daí já é possível na própria audiência de custódia, em 24 horas após chegar no fórum, né? O juiz já relaxar o flagrante. Lembre-se, senhores, toda vez que falar relaxar, você tem que ter a ideia de que foi feito algo ilegal, tá? Inclusive, sob pena da autoridade que fez responder por eventual abuso aí, tá? É lógico que, muitas vezes, é entendimento jurídico. Por exemplo, quantas horas que pode ser flagrante? Eu entendo que passou 3 horas, 4 horas, 5 horas, ainda dá para fazer. O juiz pode entender que não, que já não tem mais flagrante muitas horas depois. Aí já não seria um abuso, seria interpretação jurídica, tá? Então, nesses casos, em tese, o juiz pode relaxar, né, por ter posicionamento diferente, mas não necessariamente responder aí à autoridade por algum abuso, né? É lógico, se for uma situação muito gritante, que a lei é clara e a autoridade lá deixou de tomar as providências claramente, né? Ele pode sim ser condenado por abuso de autoridade aí, tá? Bom, então, relaxar o flagrante é a primeira hipótese que eu falei, né? O juiz, recebendo o flagrante, pode converter em preventiva, tá? Lembre-se que eu falei para vocês, o flagrante hoje, senhores, dura, em tese, 24 horas. Por quê, professor? Porque ele tem que ser, se o cara ficar preso, tá? Ele tem que ser convertido numa preventiva. O que eu quero dizer com isso é, o cidadão foi preso em flagrante. 24 horas tem que terminar o flagrante sem caminhar fora. Em 24 horas tem que ser marcado a audiência de custódia. Se não estiverem presentes os requisitos da preventiva 312, 313, ele deverá ser posto em liberdade provisória. A não ser que o flagrante seja relaxado, né? Se foi relaxado o flagrante, o processo pode continuar, mas aí ele já está livre, né? Quando você relaxa o flagrante, tá? Então, hoje, na verdade, o flagrante feito na delegacia, em princípio, para o cabra ficar preso, tem que virar preventiva, tá? Por isso que o flagrante hoje, para nós, a gente fala que o flagrante hoje dura 24 horas, teoricamente, correto? Bom,
É lógico que tá mais difícil o cidadão ficar preso preventivamente, tá? Por quê? Porque a lei disse que só vai ser cabível a preventiva se forem insuficientes as medidas cautelares. Lembra na primeira aula que nós demos, que eu falei das cautelares? O que eram as medidas cautelares? Aquelas medidas para deixar o cidadão em casa, afastado de determinadas pessoas, com tornozeleira, né? Então, se couber alguma dessas medidas cautelares, o juiz não deve prender não deve converter o flagrante em preventiva, tá? E vai fazer o quê? Vai colocar em liberdade provisória e aplicando alguma medida cautelar que ele entenda que é suficiente para aquele preso, tá? Então, uma das possibilidades é dar a liberdade provisória, tá? Com medidas cautelares ou sem medidas cautelares. Aí o juiz que vai analisar cada caso, tá? Ele pode também arbitrar fiança, né? Que na verdade a fiança também é uma medida cautelar, correto? Então o juiz vai fazer ele tem essas três hipóteses: relaxar, se tiver ilegalidade, converter o flagrante em preventiva, desde que tenha os requisitos da preventiva, ou aplicar medida cautelar, né, dando liberdade provisória lá para o preso, tá? Lembrando, gente, não confunda liberdade provisória com livramento condicional. A liberdade provisória é para eu responder o processo em liberdade. O livramento condicional, eu cumprir parte da pena e posso ficar livre sob certas condições que o juiz vai implementar, tá? Bom, o juiz também, senhores, não pode converter aí o flagrante em preventiva se houver indícios, né, de que o agente atuou de acordo com as excludentes da ilicitude, ou seja, que está no artigo 23 lá do Código Penal, tá? Então, estado de necessidade, legítima defesa, estrito como dever legal, exercício regular de direito, se tem indícios, elementos fortes de que o cidadão atuou dentro das excludentes, o juiz deve também colocar em liberdade o preso em flagrante. Tudo bem? Não deve manter o cidadão preso, que teoricamente teria atuado sob a proteção, né, de alguma das excludentes, tá? Bom, uma outra situação também, que eu falei lá semana passada, é que o juiz não pode dar a liberdade provisória, e teoricamente tem que converter, né, em preventiva, se o cidadão integrar em organização criminosa armada, se ele for reincidente, tá? Portar arma de fogo de uso restrito, né? O pessoal do nono teve essa aula aqui já. Arma de uso restrito são aquelas armas que é só da polícia e das forças armadas, tá? Então, o que acontece? Nós tivemos um caso em Santa Catarina, somente nos meios policiais deu muita repercussão, que um ladrão de uma quadrilha lá em Santa Catarina foi preso com fuzil e a juíza, no dia seguinte, na audiência de custódia, colocou o cara em liberdade, né? Um indivíduo com fuzil foi colocado em liberdade, né, integrante de quadrilha e tudo mais, tá? E aí eles colocaram, né, no pacote anticrime, né, na lei 13.964, essa proibição, né, do juiz liberar se o cidadão estiver portando uma arma desse tipo, né, ou seja, arma de uso restrito, tá? Não tem cabimento, né? Você pega lá uma quadrilha com fuzil, o cara sai no dia seguinte, né, na audiência de custódia. Isso aí é um absurdo do absurdo, né? Quem sabe aí como é difícil pegar um fuzil, pegar essas quadrilhas, e quando é preso, o juiz soltar assim no dia seguinte, chega a ser uma piada ridícula de mau gosto, tá? Bom, se o juiz não marcar a audiência de custódia, senhores, o que acontece?
ele poderá responder administrativa, civil e penalmente pela omissão, tá? Pode sobrar para o juiz que não fez essa audiência de custódia, tudo bem? Se bem que eu duvido, tá? Porque eu nunca vi, né, juiz aí ser punido efetivamente, né? Mas está na lei, correto? Bom, esse parágrafo 4º aqui do 310 é importante, tá? Ele foi colocado também no pacote aqui anticrime, correto? Só que... E o que diz esse parágrafo? Que se passar de 24 horas sem ser feito audiência de custódia, tá? Essa prisão se tornaria ilegal. Ou seja, prendeu lá, foi pro fórum o auto de prisão em flagrante. Se não fosse marcado essa audiência em 24 horas, né? Após chegar no fórum lá, esse flagrante se tornaria ilegal. Além do juiz responder, ele se tornaria ilegal esse flagrante aí, ou seja, daria direito do cidadão entrar com uma ação, né, com um habeas corpus, e pedir lá o relaxamento da prisão por ilegalidade, né? Porém, o STF teve uma ação dos magistrados, uma ação da Associação dos Magistrados, ela entrou com uma ação e o STF lá, o Luiz Fux, ministro, ele suspendeu a aplicabilidade desse artigo, até ser decidido pelo plenário do STF, tá? O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que esse parágrafo está aí, sem efeitos, tá? Os efeitos estão suspensos até a decisão final do STF. Por quê? Na decisão, o que o ministro alega? Que devido às distâncias que existem no país, muitas vezes, efetivamente, não é possível marcar em 24 horas a audiência, tá? E aí iria colocar um monte de, né, corintiano livre aí, tá? Então, essa é a ideia de suspender, né? Não foi revogado, veja o que eu estou falando. Está suspenso a aplicabilidade desse parágrafo 4º aqui, tá? O que também, para mim, é um absurdo, né? Passou 24 horas, não fez audiência, o cara tem direito a ficar livre, tá? Então, você pega aí quadrilhas, assassinos, estupradores, não fez audiência, colocar em liberdade. Chega a ser ridículo também. Bom, deixa eu ver aqui se vocês estão me ouvindo, se eu não estou pregando no deserto aqui. Estão me ouvindo aí? SM, professor. Estamos, professor, estamos te ouvindo. Estamos sim, professor. Sim. Positivo. Sim. Beleza. Eu estou no zap aqui, se der pau aí, eu não estou ouvindo nada de vocês mais, que eu estou silenciando todo mundo. Você já me manda que deu pau se acontecer alguma coisa. Eu vou silenciar vocês, porque eu não quero ouvir a voz de ninguém. Bom, voltando aí, gente. Uma outra mudança que também foi aprovada no pacote aí, anticrime, que antigamente a prisão preventiva poderia ser decretado de ofício pelo juiz durante o processo. Como assim, professor? Durante o processo lá, o juiz entendia que aquele preso era perigoso, ele mesmo, sem o MP pedir, ele mesmo poderia decretar a prisão preventiva lá do cidadão, tá? Do acusado lá. Isto não é possível mais. Isso vai cair em provas, inclusive na minha, né? O quê? Não tem decretação de prisão preventiva de ofício. Tirou um pouco do poder do juiz, né? Ou seja, ele não pode, ele tem que ter o pedido de alguém, tá? Seja lá a representação lá do delegado, seja o requerimento do MP, ou o próprio do requerimento do querelante. Lembrando, o querelante é aquele lá, o autor da ação, que contrata um advogado, né, para processar lá outra pessoa por crime aí. Geralmente crimes contra a honra e tal, né? Esse aqui é o que eu chamo de crime de rico, né? Que o pobre sai na porrada e o rico processa o outro lá, tá? Geralmente para ganhar algum dinheiro. Bom,
Então, senhores, essa alteração recente, foi final do ano agora, né? Diz que o juiz só pode decretar preventiva se tiver pedido de alguém, tá? Ele não decreta mais de ofício. Bom, quais são os requisitos, né? Isso daqui também houve alterações. Então, veja, senhores, eu tenho 4 pressupostos aí. Primeiro, pode ser decretada preventiva para quê? Para garantir a ordem pública. Então, o que seria uma ordem pública? Seria cautelar, acalmar o meio social. Um crime que causa repercussão, né? Ele viola a ordem pública, tá? Um ladrão perigoso, assassino, estuprador. Então, eu deixo ele preso para garantia da ordem pública, que o Estado está atuando. Veja que é bem subjetivo, né? Geralmente crimes graves, homicídio, roubo com morte, tá? Estupro, geralmente entende-se que o cidadão ficará preso para a ordem pública ser restabelecida, né? A paz pública. Ordem econômica, gente. O cara praticou lá algum crime que quebrou a empresa, quebrou a instituição financeira, derrubou várias pessoas, financeiramente falando. Por exemplo, eu que caí no golpe da Telex Free, né? Fui levado a erro por meus amigos, né? Gente boa, tá? Alguns golpes financeiros aí, pode ser preso preventivamente. Professor. Oi. Corintiano na área. Pergunta. Surgiu um caso esses dias da CVC sobre fraude, né, dentro da empresa aí, longos anos aí. Esse presidente que foi destituído aí, ele pode entrar nessa ordem econômica também? Pode. Se ele causou prejuízo em um monte de gente, pode, tá? Várias. Aqui não fala instituição bancária ou financeira. Basta ser algo que quebrou economicamente um número razoável de pessoas, tá? DKS. Bom, a prisão preventiva também, senhores, será decretado para garantia da instrução criminal, tá? Conveniência da instrução criminal seria o quê? Seria o cara está destruindo provas, está ameaçando testemunhas. Então, é conveniente para a instrução criminal que este cabra seja preso preventivamente, tá? Então, a ideia de conveniência da instrução criminal é para ele não atrapalhar o processo. Assegurar a aplicação da lei penal. Quando o cidadão tem indício de que ele vai fugir, né, ele está tirando passaporte, está com plano de fuga, né? Também pode ser decretada preventiva com base nesse pressuposto aqui, tá? Bom, gente, tem que ter uma dessas aqui, um desses requisitos, tá? Garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou para aplicação da lei penal. Beleza. Aqui, estes bastam uma delas, correto? Porém, eu preciso os 3 requisitos seguintes. Porque ele fala assim, ó, poderá ser decretada, aí ele dá essas 4 hipóteses, tá? Mas aí ele exige os requisitos. Quando houver prova do crime, então, prova do crime, prova, não há indícios, tá? Ou seja, tem materialidade. Indícios de autoria. Aqui tem indício que foi fulano de tal que praticou. Então, indícios de autoria. Mas não basta só isso, foi acrescentado aqui também pelo pacote anticrime aqui, a lei 3964, tem que ter também o quê? Perigo gerado pela liberdade lá do imputado, ou seja, do acusado, tá? Estes 3 requisitos são obrigatórios para a decretação de toda a prisão preventiva. Então, senhores, tem que ter aqui prova do crime. Prova, gente, é materialidade, tá? Então, não posso prender alguém só indício de que houve o crime. Então, essa é uma das questões. Para eu decretar a preventiva, tem que ter prova de que ocorreu o crime. Não basta indícios de um crime, tá? Que mais? Indícios de autoria. Aqui, em relação à autoria, basta que eu tenha um suspeito X, né?
Por isso que às vezes a gente tem algumas prisões preventivas, né, que acabam depois verificando que foi ilegal ou prenderam a pessoa errada, né? Porque basta indícios de autoria. E foi acrescentado, coisa recente, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, para prender alguém, preventivamente falando, esta liberdade dele tem que gerar perigo para a sociedade, tá? Então, tem que ter esses três: prova, indício, prova do crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade. E mais uma dessas situações aqui, tá? Bom, dúvidas? Deixa eu abrir aqui. Dúvidas, senhores? Eu vou parar de vez em quando para perguntar se tem alguma dúvida, tá? Aqui até aqui, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Então vamos continuar. Vou mudar vocês aqui que... Bom, aí eu tenho, gente, não basta esses requisitos, tá? Antes disso, eu tenho que falar dos parágrafos aqui que foram acrescentados. Então, veja. Tem outras possibilidades de prisão preventiva? Tem. Sem ser necessário esses requisitos aqui, do 312? Tem. Então, o parágrafo primeiro diz que cabe prisão preventiva, tá? Quando houver descumprimento do quê, senhores? Das medidas cautelares. Lembra das medidas cautelares? Então, o juiz determinou que o cara ficasse em casa, usasse tornozeleira, se afastasse de determinada pessoa. O cara descumpriu. Aí o juiz pode decretar a preventiva simplesmente pelo descumprimento das medidas cautelares, tá? Então, é possível esta outra forma de prisão preventiva aí. E aqui veja que não fala que tem que ter os requisitos do 312, tá? Basta o descumprimento das medidas cautelares. Bom, o que acontece? As medidas cautelares, a prisão preventiva, ela pode ser decretada, ela pode ser revogada quando o juiz entende que não existe mais os requisitos da 312, tá? E ela pode ser decretada novamente. Só que nós tivemos outra mudança aqui, né? No pacote anticrime aqui. Qual foi a mudança? Se o juiz deu a liberdade provisória, para ele decretar novamente, senhores, ele tem que se basear em novos fatos que ocorreram durante o desenrolar do processo. Como assim, professor? Traduzindo, ó. O juiz colocou em liberdade o cabra. Depois, no mês seguinte, ele fala, quer saber de uma coisa? Aquele caso lá que eu decidi dessa forma, eu mudei de ideia. Eu vou decretar a prisão preventiva desse cara. Não pode mais, tá? Como assim? Se ele deu a liberdade provisória, ele só poderá decretar a preventiva novamente se surgirem fatos novos. Então não fica, vamos dizer assim, não fica mais ao bel prazer do juiz decidir prender a hora que ele quiser, tá? Se ele não prendeu desde o começo e ele já analisou lá os fatos e não tem nada novo, ele não pode decretar preventiva mais. Aí tem que esperar, né, a decisão de primeiro grau aí ele tem que esperar até o julgamento, correto? E mesmo no julgamento, se ele for condenado, só com a condenação não é base para decretar a preventiva novamente, tá? Tem que ter efetivamente fatos novos aí, tá? Fatos novos ou contemporâneos, são fatos que vieram após a última decisão, tá? Então, veja, o juiz pode revogar uma prisão preventiva, dar a liberdade provisória, pode decretar novamente, no mesmo processo? Pode. Só que agora exige-se fatos novos, tudo bem? Bom, continuando aí. Eu tenho alguns requisitos no 313 que são objetivos, tá, gente?
Qualquer crime admite prisão preventiva? Em regra, não. Somente crimes com pena máxima superior a 4 anos. E aí, eu repito aquele exemplo lá que eu dei em sala de aula, que é bem esclarecedor para você lembrar aí numa prova, tá? Eu falei para vocês que tem alguns bandidos, já conhecem aí o Código Penal, processo penal maior que muita gente. Ele sabe que no crime sem violência, normalmente, eles saem na audiência de custódia, tá? E assim, nós já tivemos situações na polícia, né, do ladrão ser preso por furto, e furto é 1 a 4 anos. Ou seja, a pena máxima é 4 anos, furto simples, tá? O ladrão sabe que só fica preso preventivamente se o crime for superior a 4 anos, entende? Então, na verdade, o cabra, ele se nega até pagar fiança, porque furto é afiançável, e até 4 anos o próprio delegado pode arbitrar. Nós já tivemos situações do ladrão não querer pagar, porque ele sabia que no dia seguinte ele sairia, né, na audiência de custódia, tá? Porque a prisão preventiva não cabe para crimes com pena até 4 anos, somente superior, tá? É lógico, se ele for reincidente, gente, aí tudo bem, aí ele pode ficar preso preventivamente, tá? Mas lembrando que para você para você ser reincidente, você já tem que ter sido condenado em outro processo, transitado e julgado, porque senão ainda você é primário, né? Você tem que ser condenado, então, em outro processo, tá? Transitado e julgado, e durante 5 anos após o cumprimento da pena do último crime, né? Ou a condenação, tá? Depois disso daí, em tese, você volta a ser primário. Então, na verdade, você vai ser reincidente, né? Somente nos 5 anos após o cumprimento da última pena aí, né? Tá? Isso está no artigo 64 do Código Penal, tá? Então, se ele tiver outra condenação, né? Só que veja, doloso, hein? Tem que ser crime doloso. Então, se ele atropelou alguém e tal, e pratica outro crime, ele não pode ser preso, não pode ser convertido em preventivo, tá? Porque tem que ter outro crime doloso a condenação dele. Também a lei previu a prisão preventiva naqueles casos de violência familiar, né? Violência doméstica, tá? Geralmente para quê? Para garantia das medidas protetivas de urgência, que é aquele afastamento do lar, ser proibido de se aproximar de determinada pessoa. Se o cara descumprir, esse daqui geralmente vai preso mesmo, tá? Nós temos alguns casos na prática, que o cidadão lá tem uma proibição de se aproximar da mulher, e ele se aproxima lá, tá? Se a mulher chama a viatura lá, a PM leva, geralmente para a delegacia, o delegado apresenta lá para o juiz, e muitas vezes ele fica preso preventivamente, tá? Então isso é possível também. É lógico que a vítima lá, né? E aqui não fala só a mulher, tá, gente? Mas é criança, adolescente, idoso, enfermo, deficiente, seria a pessoa mais vulnerável aí. Ele tem que estar com a medida já protetiva decretada, né? Tá? Corintiano também, né, professor? Mas aí o corintiano é o que vai sofrer a medida, né? De prisão, né? Beleza? Bom, outra possibilidade de prisão preventiva, senhores, quando o cidadão lá, né, tá aparentando estar com uma identidade falsa, tá? Isso também ocorre com uma certa frequência. Os bandidos já descobriram que com essa proibição de ficar fazendo aí o grafotécnico, o exame datiloscópico, a Constituição proíbe ficar obrigando o cara a tocar piano se ele apresentar uma identificação civil aparentemente fidedigna, né, sem estar com indícios de violação.
muitos pegam o RG de irmão, primo, em que eles têm uma certa aparência, né? E se passa por essa pessoa. E às vezes a polícia não faz o exame datiloscópico lá, para efetivamente identificar lá, né, o cidadão, e às vezes fica aparecendo lá, acaba o irmão sendo indiciado por determinados crimes, tá? Irmão, parente aí. Então, para evitar isso, muitas vezes o cidadão, se a polícia tiver dúvida, pede lá a prisão preventiva até ser feito o reconhecimento oficial, né, através do IRGD, para verificar se efetivamente aquele indivíduo é dele que se trata, tá? Essa prisão, na verdade, após identificá-lo, né, ele tem que ser o quê? Colocado imediatamente em liberdade. A não ser que tenha outra hipótese para mantê-lo preso, né? Mas a regra é, identificou, se trata do cidadão mesmo, poderá colocá-lo em liberdade, tá? Bom, a lei também, o pacote anticrime, na verdade, o pacote de crime parece que beneficiou mais o criminoso do que ajudou a polícia a prender, tá? Eu nunca vi pacote de crime. Para mim, tá mais pacote a favor do crime. O juiz não pode decretar preventiva já para adiantar o cumprimento da pena. Como assim? O juiz verifica lá que está tudo provado, né? O cidadão tem materialidade, tem testemunha, ou seja, aquele processo que batom na cueca, não tem como negar que o cidadão praticou o crime, né? Aí o juiz pega e já deixa ele preso preventivamente, já para quê? Para já ele cumprir a pena, que é certeza que será aplicada, né, a pena lá no cidadão. Isso não pode, tá? A lei também, novamente, veio explicitamente proibir a decretação da prisão preventiva, né, com objetivo de cumprimento de pena, tá? Ou como medida para apenas investigação. Então, a prisão preventiva realmente tem que estar naqueles requisitos lá do 312 e 313, tá? Bom, o artigo, o código também, ele acaba repetindo alguns itens que ele já colocou nos outros parágrafos, mas, de qualquer forma, o 314 deixa bem claro, né, que se o cidadão lá praticou o fato amparado em alguma das excludentes, ele não pode, tá, ser preso preventivamente, tá? Então, não caberá prisão preventiva se o indivíduo atuou lá nos incisos 1, 2 e 3 do 23 do Código Penal, que são as excludentes da ilicitude. Isso aqui nós já falamos. Toda decisão aí de prisão preventiva tem que ser motivada e fundamentada. Correto? Quais são os motivos, né? De fato e de direito, tá? Ou seja, tem que mostrar o fato praticado e qual o fundamento jurídico, né, que garante aquela prisão preventiva lá. Isso aqui nós já falamos. Bom, a lei também, senhores, veio aqui em 2019, veio exigir que as decisões para a manutenção da prisão preventiva, elas sejam bem embasadas, tá? Então, como muitas vezes o juiz colocava lá, decreto a prisão pelos motivos expostos, não sei o quê, sem fundamentar efetivamente, o pacote anticrime, ele exige que toda prisão deve ser bem fundamentada, bem embasada em fatos e na lei, tá? E aí ele coloca algumas situações que não se considera fundamentada a decisão, ou seja, se o juiz fizer desta forma que a lei vai falar aqui, a prisão não está fundamentada, não estando fundamentada, cabe a liberdade do acusado, tá? Então, por exemplo, não considera-se fundamentada a decretação da prisão, se ela simplesmente fizer limitar-se a indicar
a reprodução ou a parafrase de ato normativo, ou seja, simplesmente repetir alguma lei, sem explicar a relação com a causa ou a questão. Ou seja, não basta dizer que o cidadão praticou o artigo tal, tem que dizer que ele praticou o artigo tal por causa dos fatos descritos em tal folha, tá? Não adianta, não se considera fundamentada a prisão se empregar conceitos jurídicos indeterminados, ou seja, algo muito subjetivo, né? E sem determinar a sua incidência no caso. O que tem a ver aquela fundamentação, né? Aqueles conceitos para o caso analisado. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, né? Seria uma fundamentação genérica, né? Que poderia ser utilizada por qualquer decisão, sem especificar o caso. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Então, tudo que a defesa pedir ou alegar, tem que o juiz enfrentar, ou seja, ele tem que dizer se assiste razão ou não às teses defensivas, tá? Porque, em tese, se ele não rebater o que a defesa alegou, não estaria fundamentado a decisão judicial de prisão. Também não basta ao juiz invocar precedente ou súmula, tá? Sem relacionar com o caso sob julgamento. Então, não basta o juiz citar súmulas precedentes se ele não relacionar com os fatos que estão sob lentes, tá? Também não estará fundamentada a decisão judicial de prisão se ele deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Então, você, como advogado de defesa, você vai ter várias teses, várias súmulas que poderão ser utilizados pelo seu cliente. Se você alegar isso numa defesa, né, e o juiz não analisar, tá, e dizer se cabe ou não, considera-se que não está fundamentada, porque você fez um pedido e ele simplesmente ignorou aquela sua alegação. Então, ele, para fundamentar, ele tem que analisar essa alegação sua de que aquele caso se aplica ou não determinada súmula, tá? Se aquele entendimento já estaria superado. Então, essa é a ideia de análise por parte do juiz. Bom, o juiz pode revogar, então, né, a prisão preventiva a qualquer momento, tá? O cara tá preso lá. E aqui é um detalhe, hein, gente? O juiz pode revogar de ofício. Opa, qual que é a diferença? Para decretar, o juiz não pode decretar a preventiva de ofício, decretar. Para revogar, ele pode de ofício. Percebe a diferença ou não? Então, para prender, ele só vai conseguir se o promotor, o delegado ou a parte pedir. Para liberar, não precisa. Ele pode de ofício ou a pedido das partes. Óbvio, né? Aqui vai ser normalmente da defesa, né? Apesar que o MP também pode, né? Mas o mais comum é da defesa, tá? Outro detalhe interessante, gente, que mudou em 2019. Você tinha muitas prisões preventivas que o cara era convertido flagrante em preventivo, o cara ficava um ano, 2 anos. Muitas vezes até o STF determinava a liberação do indivíduo por chamado excesso de prazo, né? A lei agora obrigou que toda prisão preventiva, tá, deve ser revisada a cada 90 dias. Ou seja, teoricamente, a cada 90 dias, o juiz vai ter que analisar se aqueles requisitos lá que a gente falou, do 312, 313, ainda estão presentes, tá? Então, hoje, a prisão preventiva dura em tese 90 dias e ela precisa, para ser mantida, de uma nova decisão fundamentada.
Correto? Sob pena de se tornar o quê? Ilegal. Ou seja, se o juiz não se manifestar pela manutenção da preventiva após 90 dias, essa prisão tornar-se-á ilegal. Olha que bonito isso. Deixa eu perguntar se tem alguma coisa, que vamos para outro assunto aqui. Dúvidas, senhores? Dúvidas? Professor, tranquilo. Tranquilo, professor. Só quero saber que hora que é o café. Daqui a pouco. Tranquilo, professor. Mais uns 15 minutos aí, espera aí. Bom, senhores. Não tem que fazer intervalo daqui a pouco, tá? Hoje a aula vai ser longa. Estamos em casa mesmo? Bom, senhores, agora vamos falar da prisão domiciliar. Bom, nós temos dois tipos de prisão domiciliar, tá? Nós temos a prisão domiciliar que está no artigo 117 da LEP, que é a Lei de Execução Penal, tá? E essa aqui é quando o cidadão já está condenado. Correto? Então, aqui ele já está condenado. Só que, em tese, ele estaria no regime aberto. Mas regime aberto não precisa, porque normalmente é em casa mesmo, né? Mas a lei previu isso daí, tá? Em algumas situações, o juiz até dá em outros regimes também. Bom, mas de qualquer forma, seria regime aberto, tá? E o cidadão vai ficar na sua residência. Quando? Maior de 70 anos. Aqui já tem uma diferença que vocês vão ver em relação a outra prisão domiciliar. Se tiver doença grave, tá? Se tiver filho menor, ou deficiente físico, ou mental. E se for gestante. Bom, essa aqui é um tipo de prisão domiciliar com base na LEP, Lei de Execução Penal. Para nós, nós vamos estudar a prisão domiciliar como uma medida cautelar, tá? Durante o processo. Não essa daqui após a condenação. Bom, tem algumas questões com divergência jurisprudencial a respeito do seguinte, gente. O cara saiu do regime fechado para o semiaberto. Então, ele saiu da penitenciária, né, que seria o regime fechado, para o regime aberto, que normalmente deveria ser em colônia penal agrícola, onde ele trabalha na colônia durante o dia, né, e fica na colônia, mas trabalha durante o dia, tá? Se recolhe à noite e pode estudar também. Se bem que o regime fechado também pode estudar, né? Mas, de qualquer forma, o regime semiaberto, ele pode, inclusive, conseguir, se ele conseguir emprego, autorização para ele sair para trabalhar e voltar à noite para o presídio final de semana. Bom, o regime aberto seria em casa de albergado, mas não tem, e aí o pessoal cumpre em casa mesmo. O detalhe é, quando o cara sai do regime fechado para o semiaberto, muitas vezes não tem vaga nas colônias penais. E aí, alguns juízes e advogados também bem espertos pedem aí para ficar em casa, então, regime domiciliar. Como não tem vaga no regime acima, que é o semiaberto, eles pedem o direito do cara ficar em regime domiciliar, tá? Mas aí tem decisões nos dois sentidos. Tem juiz que entende que seria direito do cara ir para o regime mais brando, e tem juiz que não, que mantém o cara no regime fechado até abrir vaga no regime aberto. Entenderam? Bom, aí nós temos a prisão domiciliar. Isso aqui está no Código de Processo Penal, correto? Então, essa aqui é durante o processo, tá? Diferente da LEP. Então, veja que aqui, ó, recolhimento do indiciado ou acusado. Veja que não é o condenado aqui, tá? Então, é possível, durante o processo, né, o indiciado ou acusado, em tese durante o inquérito ou durante o processo, né, ficar lá preso em casa, né, em tese, né,
com autorização judicial, tá? Quer dizer, ele vai ficar na sua casa por determinação judicial. E ele só pode sair, né, com autorização. Então, quais seriam as pessoas que teriam esse direito? Então, o juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Quando? Se o agente for maior de 80 anos. Veja que aqui tem uma diferença, né? A LEP fala 70, aqui 80. Então, em vez de ficar preso preventivamente, o cara fica em casa. Prisão domiciliar. Se tiver acima de 80 anos, correto? Debilitado por doença grave. Isso aqui, geralmente, o Maluf, aquelas outras políticos lá, famosos aí, os caras conseguem ficar, né, em prisão domiciliar. Se ele for imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos, aqui pode ser qualquer pessoa, tá? Pode ser avô, tio, e ele é essa pessoa que cuida, né, de um menor de 6 anos, ou cuida de alguém com deficiência, também poderá ter a prisão domiciliar. Gestante, né, e aqui não fala quantidade de meses, né? Basta estar grávida. Mulher aqui com filho até 12 anos, incompletos, tá? Porque a partir de 12 anos já é adolescente. Veja que aqui basta a mãe, né, ter um filho menor, de 12. Ela tem direito aí para prisão domiciliar. O homem, só se for ele o responsável pela essa criança até 12 anos. Tá? Então, se tiver a mãe, então, o homem não fará jus a essa prisão domiciliar. Correto? E o juiz o responsável por criança com pessoas com deficiência não poderá ter a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, né, se ela praticou crime com violência ou grave ameaça à pessoa, geralmente roubo, tal. Essa substituição aqui, gente, geralmente, principalmente para a mulher, que a gente vê muita mulher que acaba se envolvendo no tráfico, muitas cabem para essa situação aqui, tá? Acaba se envolvendo com o tráfico, sem violência, né? E aí ela consegue essa substituição por prisão domiciliar, tá? Agora, a mulher bateu, socou lá o próprio filho. Aí ela não pode, por quê? Ela praticou crime contra o seu filho ou dependente. Ou se ela praticar roubo, por exemplo, ela também não pode ter essa substituição de prisão preventiva por domiciliar, tá? Então, essas são as possibilidades dentro do processo penal, né? O juiz aqui também pode aplicar outras medidas alternativas, né, gente? Junto com a prisão domiciliar, tá? Por exemplo, comparecimento em juízo, usar tornozeleira, essas coisas aí. Então, essa é a hipótese de prisão domiciliar para essas pessoas, vamos dizer assim, mais vulneráveis ou que tenham menor sob a sua responsabilidade. Bom, eu vou fazer um intervalo agora, 15 minutos, e vou abrir para perguntas, caso alguém queira falar alguma coisa aí. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo? Sim. Positivo, eu. Positivo. Sim. Pessoal, 15 minutos de intervalo aí, tá? Se ninguém tiver pergunta. Tudo bem? Café? Café. Tranquilo. 15 minutos pro café e a gente volta no mesmo bate-canal aí. Beleza? Que minha voz, vou tomar uma água. Até daqui a pouco. Já vai tomar ferramenta, tá? É 8 e alguma coisa, tá? Já é intervalo?
fechar, né? Não, porque é 15 minutos de intervalo, não mandou vocês embora, não. Não, eu quero fechar aqui o negócio Fone? aqui, é. Fecha. Então, Pode deixar aí. Que daqui a pouco eu volto. Não precisa fechar, não. Senão depois para entrar de novo é um sacrifício. beleza. Pessoal, o professor passou. Aqui, né, ó. Quero copiar. Oi. Vou mostrar anotações. Eu quero copiar da reunião. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Perguntei, professor, se o senhor passou algum trabalho. Não, professor, não. O trabalho vai ser vocês fazerem as questões que eu coloquei nas páginas aí, nas aulas do AVA, tá? Tudo bem? Aí depois eu dou a nota aí para todo mundo, sem novidade. Vai precisar enviar para o senhor aí, via e-mail, alguma coisa, professor? Pode enviar. Já tem a resposta lá, não? Pega.
Esse é o Rodrigo. Parar com essa patifaria aí. No gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda. Sabe sempre levar, vencer e mostrar linha atacante de raça,
torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa, briga de canto e de raça. Jesus, prefiro ver o Mandetta e o Bolsonaro discutindo. Quem sabe me dizer se esse time tem mundial? Cala a boca. Olha, eu acho que não, hein? Tem batedeira mundial. Tem copinha? Professor, Marcos, vamos confirmando o trilho da arbitragem mesmo. O jogo da última terça-feira, o Edilson Pereira de Carvalho, auxiliado por volta de Thiago Reis e o Edilson Coronel Normal, Arnaldo César Pedro. Esse jogo é de quando vocês ganharam o mundial no PlayStation? Eles são bicampeão do futebol de botão, velho. Eu acho que nem desse daí, hein? Não para de colocar no mudo, professor. Nunca vi um time que não tem mundial, que se diz ser grande. Pessoal, vamos lá então. Outras medidas cautelares. Isso aqui nós falamos na primeira aula, tá? Então só vou passar rapidamente aqui. Quais seriam essas medidas cautelares? Ou seja, o juiz pode, em vez de decretar a preventiva, ele pode decretar uma medida cautelar, deixando o cidadão em liberdade, tá? Então, comparecimento em juiz, né? Geralmente uma vez por mês, tal. Proibição de acesso a alguns determinados locais. Geralmente aqui tem que ter relação com o crime praticado, tá, gente? Então, por exemplo, aí o indivíduo se envolve em brigas de bar, por exemplo. Ele pode ser proibido de frequentar determinados locais, tá? Proibido, por exemplo, frequentar bares. Proibição de manter contato com pessoas determinadas, geralmente quando tem crimes aí envolvendo ameaça, né? Maria da Penha, também uma das medidas mais comuns. Proibição de sair da comarca, ausentar-se da comarca, né? Tendo em vista o perigo do cidadão fugir.
recolhimento domiciliar, né, no período noturno e nos dias de folga, e desde que ele tenha residência e trabalhos fixos, né? Isso aqui, na verdade, é um tipo de casamento, né? O cara sai para trabalhar e volta, fica preso em casa final de semana e à noite. Suspensão do exercício de função pública. Aqui, senhores, tem que o crime ter correlação com a função pública exercida lá pelo servidor, tá? Então, por exemplo, lá ele utiliza da função para desviar dinheiro. Ele pode ser afastado desse cargo que ele tem, tá? Também aí, se atua em alguma área econômica que tenha, ou financeira que tenha relação com o crime praticado, tá? Então, a pessoa é afastada visando evitar novos crimes, né? Aqui eu falei para vocês na primeira aula que nós temos, né, já tivemos alguns policiais com suspenso da função policial, tá? Geralmente quando tem crimes envolvendo aí abuso de autoridade. E aí, em vez de mandar para cadeia, o juiz muitas vezes suspende lá o policial da função pública dele, tá? Só que o detalhe aqui é que ele fica em casa, beleza, mas sem receber, né? Então, não é uma certa punição, vamos dizer assim, né? Internação provisória, tá? Lembrando, o cidadão, ele tem lá já claramente o crime foi praticado com indícios de ser lá inimputável, né? Nós tivemos um crime essa semana em Mauaquistão, que um tiozinho, né, um senhor idoso, matou a mulher a facada e botou fogo na casa, né, ligou o botijão e botou fogo na casa para se matar também. Só que o desgraçado não conseguiu se matar. E deu trabalho para nós, que tem uma viatura escoltando ele lá no hospital. E aí, ele, conversando com os policiais que estão na escolta dele, ele falou que, na verdade, ele fez isso por amor à mulher, para livrar ela desse sofrimento do coronavírus, que todo mundo vai morrer, então ele quis evitar que ela sofresse com o corona, né? Então você vê que o cara já totalmente inimputável, né? Então veja, um cidadão desse aí, nós tivemos outro caso de aqui em São Bernardo, um filho esquizofrênico, matou o pai de 90 e poucos anos, cortou lá o órgão sexual dele, né? E colocou dentro de um vasilhame, né? E aí o irmão chegou e viu a cena lá, o pai morto, esfaqueado e todo cortado, né? Então são crimes de pessoas totalmente inimputáveis, né? Isso é aquele que já perdeu a capacidade de entendimento e autodeterminação, tá? Então, nesse caso, o juiz já pode dar internação provisória, mesmo, né, sem uma condenação efetiva, né? Na verdade, ele não vai ser condenado, né? Ele vai ser absolvido, absolvição imprópria. Como ele apresenta periculosidade para a sociedade, ele vai sofrer lá a medida de internação. Mas verificando lá, por essa situação clara que o cidadão tem a capacidade aí, né, inimputável, o juiz já pode sim decretar uma internação provisória no manicômio, tá? A fiança também é uma outra forma de medida cautelar, né? Com o objetivo de que ele compareça aos atos do processo, né? Tá? E a monitoração eletrônica, que é a tornozeleira que a gente conhece aí. Bom, a fiança nós vamos falar daqui a pouco. Se o juiz determinar que o cidadão não pode sair do país, né, ele vai ter que entregar o passaporte, tá? Uma das medidas aí pode ser, né, de ausentar-se do país, correto? E ele tem que entregar o passaporte em 24 horas, tá? Bom, por enquanto até aqui, os corintianos que estavam agitando aí, tá tranquilo? Vocês ficaram atrapalhando minha música.
Tranquilo aí? Tranquilo, professor. Beleza? Alguma dúvida? Medidas cautelares? Em prisão domiciliares. Oi? Não entendi. Alguma Todos os dúvida? corintianos em prisão domiciliar. Quantos corintianos em prisão domiciliar? Ah, não entendi. Vocês estão em prisão? Catinha. Eu tô em cárcere e superlotação aqui, professor. Aí mais 3 mulheres. Vixe, Maria, tá ferrado. Ainda bem que eu despachei minha mulher e minha filha lá pro interior. 1.000 no cárcere é porque cabe 1.000. Tô sozinho aqui, graças a Deus. Tô gostando de morar sozinho. Bom, vamos lá então, voltando para... Desde quando? Bom, gente, liberdade provisória, com ou sem fiança, tá? Vou fechar aqui que eu não sei como vocês estão conseguindo falar, se eu não estou autorizando aqui, viu? Bom, o juiz, então, recebendo lá o auto de prisão, ele vai ter, né, a opção de decretar a prisão preventiva. Se não estiver os requisitos presentes, ele vai, em regra, colocar em liberdade provisória. A não ser que ele pode relaxar o flagrante se ele tiver ilegalidade, né? Que nem nós falamos, né? Bom, a liberdade provisória pode ser lá com fiança ou com as medidas cautelares que nós acabamos de ver, tá? Então, a fiança pode ser uma das medidas aí. Bom, no caso... Crimes até 4 anos, desde que sejam afiançáveis, né? Lógico. A própria autoridade policial pode arbitrar fiança, tá? Então, crimes até 4 anos. Por exemplo, furto, né? Crimes aí menores, né? Pena máxima não superior a 4 anos. Né? A própria autoridade policial pode arbitrar fiança, faz o flagrante, mas arbitra a fiança e ele já é colocado em liberdade na própria delegacia, tá? O delegado não arbitrou fiança. Você, como advogado, se é um crime afiançável, deve pedir a liberdade provisória com fiança, né? E o juiz deve decidir em 48 horas se aceita a fiança ou não, né? Se arbitra a fiança ou não, tá? Então, lembrando que acima de 4 anos é só o juiz, tá? Que vai colocar em liberdade mediante fiança, tá? Lembrando, gente, nós temos os crimes inafiançáveis, só que mesmo o crime inafiançável, você pode pedir a liberdade provisória lá do ladrão ou do suspeito, do criminoso, sem fiança, tá? Porque, veja, o entendimento da Constituição dos tribunais superiores é que a presunção de inocência, ela é uma garantia constitucional. Portanto... todo mundo presume-se inocente, não tendo os requisitos da prisão preventiva, o cidadão faria jus a responder o processo em liberdade, tá? Então, mesmo crimes chamados inafiançáveis, não vai poder colher fiança, que a fiança é uma garantia que você vai comparecer, né? Pode ter a liberdade sem fiança, tá? Então... Professor, dúvida. Pois não. Na situação da autoridade policial, existe uma tabela de valores para isso? Ou vai da cabeça do delegado lá, você tem que pagar 5 mil reais de fiança, senão você não sai? Nós vamos falar nós vamos falar agora, daqui a pouco nós vamos falar já dos valores, tá? Okay. Em regra, é de acordo com o salário mínimo, tá? E aí, de acordo com a capacidade econômica lá do cidadão. Ok. Só um minutinho. Nós vamos chegar lá já. Bom, então aqui, gente, a liberdade, então, pode ser com ou sem fiança, né? Lembrando que não cabe fiança, porque são crimes inafiançáveis, mas não quer dizer que eu não possa responder em liberdade, tudo bem? Então, não cabe fiança, está na Constituição, né? E colocaram também aqui no CPP, racismo, o 3T, né? Tortura, tráfico e terrorismo, né? 3T. E os crimes hediondos também são inafiançáveis, tá? E os crimes cometidos por grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Isso aqui é a tentativa de golpe, tá, gente? Também é um crime inafiançável, tá?
Bom, o juiz também não pode dar fiança, arbitrar fiança, o cidadão que já quebrou fiança, né, anteriormente, no mesmo processo, tá? O que é quebrar a fiança, gente? Quando você deixou lá um valor determinado, como garantia de que você vai comparecer a todos os atos do processo, e você não comparece, você perde a metade. Imagina que a fiança é uma régua lá de 30 centímetros. Você quebra lá, quebra bem no meio, 50%, você perde a metade, tá? Quando você, sem motivo justificado, né, descumpre as obrigações lá de comparecer e tudo mais, tá? Então, quebramento de fiança é diferente de perda da fiança, tá? Que é diferente de cassação da fiança, que é diferente de reforço da fiança. Então, nós temos 4 situações diferentes, né, que nós vamos tratar cada uma delas aí, tudo bem? Mas, primeira coisa, quebramento da fiança, né? Você tem várias situações que vão gerar a quebra da fiança. Quebra da fiança não perde 100%, perde a metade. Não cabe fiança, gente, em prisão civil ou militar. Prisão civil, o cara não pagou pensão, né? Vai pedir fiança dele? Não, né? Se ele puder pagar, ele tem que pagar a pensão, não para ficar em liberdade, né? Por isso que não cabe fiança em prisão civil, né? Que hoje no Brasil nós só temos a pensão alimentícia, né? Não o cumprimento da pensão alimentícia. Não cabe também nos crimes militares, tá? No Código Penal Militar não tem previsão de fiança, né? Geralmente porque o militar já é pobre, não tem nem dinheiro para pagar fiança nesses casos aí. O Código Penal Militar prevê outras hipóteses do cidadão, do militar responder em liberdade, né? Mas não existe pagamento de fiança nos crimes militares, tá? Também não cabe fiança, é óbvio, quando estão presentes o quê? Os requisitos da prisão preventiva, lógico, porque se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, eu vou decretar a prisão preventiva e não colocar em fiança. Isso aqui é óbvio, né? Mas está bem claro para corintiano nenhum ter dúvida, tá? O pessoal tem mais limitação, né? Bom, os valores da fiança aí que o corintiano havia perguntado, tá? Então, veja, gente, em regra, o valor será de 1 a 100 salários mínimos, tá? Desde que o crime seja até 4 anos, não for superior a 4 anos. Tudo bem? Lembrando que o juiz, quem pode mais, pode o menos, tá? Ele pode arbitrar para crimes abaixo de 4 anos e acima de 4 anos, desde que seja um crime afiançável. Se o crime for pena máxima, acima de 4 anos, aí ele pode arbitrar de 10 a 200 salários mínimos, correto? Tá? Como é que vai ser arbitrado isso? Né? Geralmente, de acordo com a capacidade econômica lá do cidadão, tá? Mas o cara é um paupérrimo, né? Não tem condição nenhuma, né? Aí a fiança poderá ser dispensada. Na verdade, a fiança é uma forma de exigir lá um pagamento para o cara comparecer, né? Mas se ele não tem condições nenhuma, pode ser dispensado. E aí, vai ser liberdade provisória sem pagar nada. Simples. Professor, tem uma dúvida. Pois não. Nesse caso aí, tem algum tipo de, sei lá, de pesquisa para poder comprovar que realmente o réu não tem condições de pagar? Porque senão, o cara fala, não tenho dinheiro, não tenho como. Tipo, o que vale a palavra dele já era? Em tese, na prática, o pessoal vê a situação lá na hora, lá o cara tá, né, maltrapilho, não tem condição, não tem carro, não tem nada, geralmente acredita-se, né? Não existe uma declaração assim de você é miserável e tal. É bem subjetivo, conforme a autoridade entende que o cara tem condições ou não, né? Tá? Mas assim, não existe algo, vamos dizer assim, objetivo de análise da situação econômica, né? É simplesmente subjetivo o que a autoridade vê do cara lá, vê da situação dele,
que ele se apresenta, tá? É lógico, se a autoridade entender que não, ele tem condições, você, como advogado, o que pode fazer? Mostrar toda a situação econômica do cidadão, sei lá, através de, né, boletos, não sei. E aí demonstrar que ele não tem condições de pagar aquela fiança. Aí a fiança pode ser dispensada e você conseguir colocar o seu cliente em liberdade sem pagar essa fiança. Entendeu? A fiança também pode ser reduzida ou aumentada até 1000 vezes, né? Quando o cara aí é milionário, tá? Entenderam ou não? Então, não existe um critério que a Celine está perguntando. É a Celine que está perguntando? Alô? Isso. Eu. Não existe um critério objetivo de análise dessa situação econômica. É de acordo com o que aparenta ao cidadão ser, tá? Então, nessas horas, não é bom você aparentar ter dinheiro. Porque daí a autoridade vai colocar valores maiores, né? Tá? Bom, o valor da fiança, então, gente, a lei estabelece alguns critérios, tá? Qual o tipo de crime que foi praticado, né? A natureza da infração, as condições pessoais de fortuna, tá? Vida pregressa do acusado, a sua periculosidade e a importância provável das custas do processo, tá? Um detalhe que a fiança, se você for condenado, ela servirá para pagar as custas do processo que você causou, tá? Se você for absolvido, você fará jus a ter a devolução de todo o valor que você afiançou, corrigido, tudo bem? Tá? Então, a fiança tem, em regra, veja que é bem subjetivo, né? O valor da fiança vai ser determinado pela autoridade como natureza do crime, condições pessoais de fortuna, a vida pregressa, a periculosidade, né? E as custas do processo. Então, teoricamente, o juiz vai analisar isso daí e vai determinar lá a fiança razoável para o caso, né? Lógico que sempre cabe uma ação aí, né? Pedindo a diminuição ou até a dispensa da fiança através do advogado, tá? Bom, a fiança, então, gente, obriga lá o cidadão ele a comparecer a toda, né, perante a autoridade, lá todas as vezes que for chamado, né? Se ele não comparecer, então, considera-se quebrada, tá? Mas não é só isso. Se ele mudar de residência sem autorização, também considera-se quebramento da fiança. Então, não é só não comparecer em juízo, tá? Tem outras situações que quebra a fiança, mudar de residência. Ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar ao juiz. Também ocorre o quebramento da fiança, tá? Bom, a fiança é só em dinheiro? Não. Pode ser dado em vários tipos de objetos com valor financeiro aí, tudo bem? Então, aí você pode ser com dinheiro, pedras, objetos, metais preciosos, até títulos da dívida, tá? Hipoteca. Você pode dar até uma casa, uma hipoteca, como garantia de que você vai comparecer aos atos do processo, tá? Você pode até hipotecar a sua casa, hipoteca para bem imóvel, né? Que é possível aceitar como fiança, tá? A fiança, em regra, aí vai ser recolhida a uma instituição bancária, né? A fiança é possível até antes de transitar em julgado, né? Lógico, né, gente? Se já transitou em julgado, a fiança é para garantir que você vai comparecer ao processo. Eu não vou arbitrar depois de transitar de julgado. É lógico, né? Se ela é só até para garantir que você compareça em juízo e o processo já acabou, então não tem nexo. Nem sei por que tem esse artigo aqui, tá? Bom, conforme eu falei, se a autoridade se negar a fornecer, se o delegado se negar a arbitrar a fiança, você, como advogado, pode pedir diretamente
mediante simples petição, diretamente ao juiz lá competente, lá o juiz, da vara lá competente, tá? Para que serve, então, a fiança, gente? Pagamento das custas, indenização do dano, prestação pecuniária e multa, se for condenado. Esse que é o detalhe, tá? Ou seja, tudo isso que eu falei, se o cidadão for condenado, aí praticamente perde essa fiança aí, né? Porque vai ter que arcar com tudo. As custas do processo, o dano que eventualmente ele tenha causado a alguém, né? Prestação pecuniária que ele pode sofrer a obrigação de pagar aí uma prestação para alguém e eventualmente multa, tá? Então, provavelmente não vai sobrar nada, né? Bom, conforme eu falei, se o cidadão for absolvido, né, ou extinta a ação penal, sei lá, extinguiu por prescrição, alguma coisa assim, né, o fato foi declarado atípico, não chegou nem até a sentença, né, vamos dizer assim. O próprio juiz extinguiu a ação penal, não chegou até a sentença absolutória, tá? Então, só de extinguir a ação, né, já cabe o quê? Cabe a devolução. E o detalhe, sem desconto, tá? E ainda corrigido, atualizado, correto? Atualizado. Bom, fiança cassada, gente. O que é fiança cassada? O delegado ou o juiz arbitrou fiança por um crime que não poderia. Um crime inafiançável, por exemplo, tá? Então, aqui a fiança será cassada quando não caberia para aquele tipo de crime, né? Então, a cassação da fiança é diferente de quebramento da fiança, tá? Então, a cassação é quando foi feita de forma ilegal a fiança. Aquele caso lá, não é possível de ser arbitrado fiança. Portanto, ela será cassada e os valores devolvidos ao acusado. Bom, será também cassada a fiança quando reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito. Então, vamos dar um exemplo assim, ó. O cidadão agrediu o outro lá, praticou lesão corporal, só que ele bateu muito. Lesão corporal, ele começou a responder lesão corporal, o juiz arbitrou uma fiança. Lesão corporal, cabe fiança, tá? Só que durante o processo, o promotor denunciou ele por tortura. Opa, tortura é um crime inafiançável, tá? O que acontece? A lesão era afiançável, só que agora mudou o crime. Houve inovação na classificação do delito. Era lesão corporal, passou a ser tortura. E aí? E aí que não cabe, essa fiança será cassada. Por quê? Porque esse novo crime, ele foi inovado, né? Houve mudança no entendimento do crime, e ele passou a ser um delito inafiançável. Portanto, a fiança será cassada, ou seja, cancelada, e os valores devolvidos ao acusado, tá? Reforço da fiança, gente. O que é isso? Reforçar a fiança. Vamos pensar assim, o crime era um crime acima de 4 anos e a autoridade arbitrou 8 salários mínimos. Opa, 8 salários mínimos para crime acima de 4 anos é cabível? Aí vamos lembrar lá os valores. Artigo 325. Crimes acima de 4 anos tem que ser no mínimo de 10 a 200 salários mínimos, tá? Então, se ele arbitrou 8, né, no caso aqui é o juiz, tá? Porque as crimes acima de 4 anos é só o juiz. Se ele arbitrou 8, senhores, o que acontece? Será exigido o reforço da fiança. Por quê? Porque 8 é insuficiente o valor.
para aquele tipo de crime, ou seja, crimes com pena máxima acima de 4 anos, no mínimo são 10. Então, vai se exigir lá, em tese, mais 2 salários mínimos do acusado lá, tá? QAP? Pois não? Professor, se porventura, lógico, se o juiz determinou 8 salários mínimos, esses 2 aí estão em falta, quem pode verificar essa situação no processo? O MP, fiscal da lei. Tá? Em qualquer momento? Sim. Se o crime, se foi dado fiança e ele tá livre sobre fiança, ele tem que completar, que senão ele vai ter a prisão decretada. Entendeu? Tá, mas se isso passar batido até no processo no MP? Se passar batido, o cara fica em liberdade só com os 8 salários mínimos. Aí Um abraço. Um abraço. Beleza. Beleza? Beleza. Bom, mais alguém? Continuando então, gente. Se eu dei lá como fiança alguns bens que acabaram se depreciando, né? Tá? Ou, por exemplo, eu dei uma casa lá, a casa caiu. Teoricamente, aquela hipoteca daquela casa, eu vou ter que reforçar, dar um outro bem, tá? Então, aqui há a possibilidade de você ser obrigado a reforçar a fiança. Se for inovada a classificação do delito, né? É a mesma ideia da anterior lá. O crime era menos de 4 anos, mudou para um crime mais grave. Então, o crime, vamos voltar lá, 325. Era um crime que eu estava sendo acusado por lesão, aí passou para um crime mais grave, roubo, né? Mas como assim? Mudou o entendimento, entendeu-se que teve violência, então não é mais furto. Subtração com violência vira roubo. Se aqui, digamos que foi arbitrado lá 5 salários mínimos, nesse caso o mínimo são 10. Então tem que complementar, tem que reforçar a fiança, tá? Quando for inovada a classificação do delito, e óbvio, né? Foi aumentada, né, o tipo de crime, né? Porque se foi diminuída, em tese, você tem direito à devolução, né? A fiança ficará sem efeito, a pergunta aqui do corintiano, do Cleitos, e o réu será recolhido à prisão quando não for reforçado. Ou seja, descobriu-se que o valor estava abaixo do legal, do mínimo legal, lembra lá do 10 salários mínimos, né? E o cidadão vai ser intimado para reforçar. Se ele não reforçar, a fiança fica sem efeito e ele será recolhido à prisão, tá? Então, esse é o efeito aí. Bom, a questão de considerar-se quebrada a fiança, tá? O 341 acaba repetindo lá o que está nos outros artigos. Então, ele deixa de comparecer. Ele colocou tudo junto, as motivações aqui, né? Quebrada, você vai lembrar, perde a metade. Então, regularmente intimado, ele deixa de comparecer, tá? Ele pratica ato de obstrução ao andamento do processo. Né? Ele atrapalha lá o desenvolvimento do processo. Ele descumpre uma medida cautelar que foi aplicada junto com a fiança. Então, veja, ele teve lá, pagou uma fiança e teve que ficar recolhido em casa. E ele foi pego fora de casa. Então, ele descumpriu a medida cautelar e vai perder metade da fiança, tá? Ele resistiu a alguma ordem judicial, né? E ele praticou um novo crime. Também considera-se quebrada a fiança. Se eu estou respondendo o processo em liberdade, pratico um novo crime, se eu deixei fiança lá, perdi a metade. Bom, digamos que o julgamento lá, que o advogado pode entrar com uma ação para mudar a decisão interlocutória em que o juiz decretou a quebra da fiança? Pode, tá? E aí você pode questionar a decisão do juiz, né, que determinou a quebra da fiança. Se você ganhar, vai ser reformado esse julgamento e a fiança vai voltar a valer
em todos os seus efeitos, tá? Essa é a ideia do 342. E aí, como eu havia falado, o quebramento, gente, quebramento vai perder a metade. Lembra? Imagina uma régua de 30 centímetros, você perdendo, quebrou, perde a metade, quebrou no 15, tá? E o juiz, inclusive, pode determinar outras medidas cautelares, correto? Após a determinação do quebramento da fiança. Inclusive a decretação da prisão preventiva. Né? Se não houver outra medida cabível, tá? Decretar-se-á a prisão preventiva quando ele deixa de comparecer em juízo para responder o processo. A grande maioria dos casos que a gente tem visto, isso ocorre com uma certa frequência. Quando o cidadão lá ele tem que comparecer em juízo, não comparece, e aí a justiça decreta a prisão, lá o cara fica com mandado de prisão em aberto. Aí quando ele vai lá no Detran ver alguma coisa do documento dele, aparece lá que ele está procurado, né? Isso acontece com uma certa frequência, tudo bem? E aí, gente, você tem o caso da perdição da fiança. Aqui, quando você fala perder a fiança, você vai perder na totalidade, tudo bem? Quando houve quebra, você perde a metade. Então, qual que é a diferença? Você só perderá na totalidade se você foi condenado e você não se apresenta para o início do cumprimento da pena. E aí, em tese, você vai perder toda a fiança, tá? Então, não esqueça aí, você tem a quebra, perde a metade por não comparecer em juízo, basicamente. Não sair de casa sem avisar, mudar de residência, né? Você tem a cassação quando não cabe fiança, tá? A fiança não cabia naquele tipo de crime. Você tem um reforço da fiança quando eu tenho que complementar os valores que foram deixados em juízo, né? Então, é o reforço. Então, você tem reforço da fiança, cassação da fiança, quebramento da fiança e perda da fiança, tá? Cada uma dessas situações ocorre, um tipo de alteração da fiança. Bom, gente, eu vou parar aqui para eu ficar junto com a turma de segunda-feira, que eu parei no 344, tá? Eu vou abrir agora para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida aí. Celine sempre tem uma dúvida. Professor. Pois não? Torna perdido quando tem a condenação e ele não se apresenta, perdeu tudo. Ele não se apresenta para dar início ao cumprimento da pena. A fiança que ele tinha deixado, ele perde... esqueci de falar. Perde para quem, gente? Perde para o fundo penitenciário, tá? Esse dinheiro vai para o fundo de manutenção aí do sistema penitenciário. Tudo bem? Ele se apresentou, foi condenado. Se apresentou. Mesmo assim, vai tudo pro Não, fundo. se ele se apresentar, ele não perde. O que acontece? Essa fiança vai ser utilizada para pagar o custo do processo, os danos que ele causou e eventual prestação pecuniária que ele seja condenado. Entendeu? Porque normalmente esse valor vai voltar, o que sobrar volta para ele, se sobrar, tá? É difícil sobrar, né? Eu acho que viu? Eu acho que é. Fala, Diadema, só tá aparecendo essa cara gorda aí. Fala aí, velho. Tem novidade? Paciência, professor, é a única que eu tenho. Olha a gordofobia, hein? Sem rasgar, hein? Sem rasgar as calcinhas aí. E aí? Mais alguém, gente? Por enquanto tá tranquilo, professor. Então, por enquanto vai acabar, porque eu não quero mais falar, entendeu? Só mais uma pergunta aí. Esse material aí, o senhor vai colocar lá no AVA, esses slides? Então, eu tô descobrindo esse sistema no Teams aqui, falaram que tem como colocar material lá, é o mesmo slide, tá? Da aula da semana passada, que foi no Skype, e de hoje. Eu tô fazendo na sequência aí os artigos do CPP.
Então é um slide só para todas para essas aulas aí. Se eu não conseguir colocar no Teams, que falaram que dá para colocar, eu vou tentar ainda, que na verdade não tive tempo, eu mando para vocês via e-mail se eu não conseguir, tá? Mas de qualquer forma, fique tranquilo que eu mandarei todos esses slides aí. E o que vai cair na prova será dos slides, tá? Positivo. Valeu. Um abraço. Mais alguém? Só mais uma pergunta. Aquelas perguntas que o senhor colocou lá no AVA, vai ter alguma coisa de lá que vai cair na prova também? Alguma coisa pode ser, mas o que acontece. Aquele material lá, eu teria que porque houve muitas alterações com o pacote anticrime aí, tá? Mudou várias coisas na medida preventiva, mudou várias coisas aí na liberdade provisória. Então, eu não vou utilizar aquilo lá. Se eu utilizar, algumas questões lá já está desatualizado. Na verdade, eu coloquei lá e não fiz ainda. Eram as questões que eu tinha do ano passado, tá? Então, não confie naquelas questões, confie nos slides que eu vou mandar. Tudo bem? Estudar os slides e a lei seca. Isso. Não se apegue àquelas questões, porque depois eu verifiquei que tem várias lá que, com essas mudanças de lei, elas já não estão mais corretas, tá vendo? Ótimo. Abraço. Ninguém vai falar mais nada. Bom final. Obrigada, professor. Bom final de Abraço. semana. Boa noite, bom fim de semana. Só vou avisar a galera aí. Valeu, avisar a galera aí que o Palmeiras não tem mundial. Tá? Vai pro inferno. Valeu. Falou, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, gente. Falou, professor. Até mais. Parça, acabou agora. E eu tava, sabe o quê? Tô na rua andando de bike e ouvindo. Suave, parça. Nossa, que aula chave. Oi, foi boa a aula dele, mano. Parça, você tem uma noção, eu tô descendo... Mano, tô chegando aqui no Ferreira aqui. Eu tava andando de bike, parça. E ouvindo a aula suave, né? Aí passei no mercado agora, ouvindo a aula. Mano, tem aula melhor que essa? Tem nada. Tem vida melhor que essa, mas não presta não. Nossa, parça. Mano, pra você ter uma noção, eu tô na rua, tô indo pra quebrada agora. Passei até no mercado.